Com esse fenômeno das redes sociais, das comunicações públicas, o nosso cuidado também está nesse lugar, houve um aumento de um suicídio como forma de comunicação. Foi nesse ponto que eu pensei no narcisismo. Teve uma série que se chamava 13 Motivos pelos Quais Morrer. E o contexto todo era alguém que suicidou e que deixou pistas para os amigos investigarem sobre quais eram as pessoas responsáveis pelo próprio suicídio. Então, esse suicídio foi um ato de vingança e de culpabilização dos vivos. Nesse contexto, nós não estamos falando de alguém depressivo, nós não estamos falando de alguém fragilizado, nós estamos falando de alguém chantagista, autocentrado, narcísico, que usou o ato suicida como forma de comunicação com o ambiente, que é o que nós conhecemos nas nossas fantasias. Nas nossas fantasias, quando nós imaginamos a nossa morte, tem até umas músicas populares que falam sobre isso. Eu me lembro de uma que fala que... Eu vou cantar, gente, tragédia, mas não tem ninguém ouvindo, estamos em ambiente seguro, que é assim: eu vou fingir que morri pra ver quem vai chorar por mim. E ele conta que ele vai ficar olhando pra ver quem vai tomar a sua cachaça e o seu café e quem vai ficar paquerando a sua mulher. Então, quando a gente fantasia a própria morte, a gente fantasia um evento no qual a gente é observador, a gente não é o morto. E aí, quando eu acho que qualquer pessoa que está viva já passou em algum momento, por 3 segundinhos, pensando sobre a própria morte, e aí você fica imaginando quem vai no seu enterro. Se você é casado, o que vai acontecer com a sua mulher, com seus filhos? Será que ela vai sofrer? Será que ela vai ser daquelas viúvas de antigamente que punham um luto e diziam: este foi o homem da minha vida, não haverá outro? Ou será que no semestre seguinte ela já vai estar casada com alguém muito mais interessante que você? Será que seus filhos vão chamar outra pessoa de pai? Essas são as fantasias. Nas pacientes freudianas tem uma história que eu gosto muito, não vou contar ela, mas a moça imagina uma morte porque o desejo inconsciente dela é que um certo rapaz a visitasse e a última vez que eles se encontraram tinha sido no enterro. Então, a ideia essa morte, ela vem para realizar um desejo de reconhecimento, um desejo de sensação de importância e um desejo de valorização social, que é o que a gente dá para o morto. Eu vejo muito nas redes sociais, assim, a pessoa estava esquecida, ninguém falava mais dela. Eu vi isso um pouco na morte do Jô Soares, de quem eu gostava muito. E aí, de repente, ele morre e aparecem 1000 memoriais dizendo o quanto ele era importante. Isso comunica para as pessoas que estão observando que morrer é mais importante que viver, porque se ele estava vivo e ninguém abria sua rede social para dizer: Jô, você fazia minha diferença nas minhas noites, você me fez pensar, você me tocou com inúmeras colocações inteligentíssimas, e eu só vou fazer isso na morte. Socialmente, o que está sendo dito é que a morte tem valor e que essa morte vai ter reconhecimento. Para uma estrutura narcísica, fragilizada, que não consegue sair de si mesmo, que está estabelecendo ainda os limites do próprio eu, esse tipo de reconhecimento talvez seja o único reconhecimento que a pessoa imagina que vai ter durante a vida. Então, quando a gente fala dessas construções de um suicídio, a gente pode estar falando de alguém cuja estrutura a leve a ser incapaz de considerar a existência do outro. E, pela clínica psicanalítica, a gente sabe que esse tipo de estrutura, ele não é sensível as nossas falas positivas e a nossa tentativa de construir sentido para a vida dos outros. Uma das grandes questões da psicanálise é justamente essa: a gente suportar a falta de sentido, ou
quando muito, considerar que o sentido que serve para mim não serve para o outro e se dispor a construir com o outro um sentido ou uma falta de sentido que seja próprio da vida dele. Radicalmente, um psicanalista nunca vai ser capaz de evitar um suicídio. Porque a vida ou a morte da pessoa é da responsabilidade dela. É a mesma lógica que eu uso para os casamentos. Às vezes, muito antigamente, faz muito tempo que eu não ouço isso, as pessoas diziam assim, ai, não vou fazer psicanálise porque é porque vou me separar do meu marido. Ou vou perder a minha fé, alguma coisa nessa linha. E aí eu era obrigada a responder, bem, não vai ser a psicanálise que vai te fazer se divorciar, você já está divorciado. Porque se você pensa que uma pessoa que vai encontrar com você 1 hora por semana, que você nunca viu antes, vai te levar ao divórcio, seu casamento já não existe. Você está procurando um pretexto para que ele aconteça. Da mesma forma, a pessoa que fala, mas eu vou perder a minha fé. Bom, você vai perder a sua fé, você nunca teve. Essa é a ideia. Eu não sei se essa pessoa quer viver ou morrer. O que eu posso é fazer com ela um caminho em que ela consiga reconhecer e se responsabilizar pelo próprio desejo.